Estamos de volta e agora vamos falar sobre um assunto super interessante, finanças para mulheres, com a nossa querida convidada, Rose Oliveira. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa Rose. tarde a todos de casa, prazer estar aqui. Então, é um assunto bastante interessante, né? Finanças para mulheres. Então, eu sou contadora, né? Tenho especialização em auditoria e, de repente, é a contadora, né? Tem as contas bem ajustadinhas, mas não tinha, tá, gente? Uau, não fake. tinha. Pensa, não viu, tinha. amiga? Senta aqui lá, mãe fofoca, bora saber de tudo. Pois é, a pessoa era realmente uma consumista compulsiva, vivia só em shopping, O que né? você gostava de comprar, Rose? Bolsas, sandália, roupas. Eu nem sabia que mulher gostava de comprar essas coisas. Então, todo final de semana, shopping Iguatemi, né? Então, qual era a minha diversão? Ir pro shopping. Então, assim, só que começou a virar, gente, uma compulsão de verdade. Então, assim, eu não procurava fazer outra coisa a não ser comprar. Eu tinha um estresse, eu tinha uma raiva no trabalho, brigava em casa com meu esposo, eu corria para o shopping. Então, assim, eu fui procurando, né, ver o que realmente estava causando essa compulsão. Qual foi o teu start, assim, que foi quando tu viu um monte de roupa com etiqueta, o que foi? Exatamente. Ou quando você viu, assim, talvez um cartão de crédito Os estourado. cartões... Primeiro que eu estourava todos os cartões. Eu tinha mais de 5 cartões. Então, eram cartões, cheque especial, né? E acumulando dívidas, comprando mais do que ganhava, gastando mais do que o que ganhava. Então, assim, quando chegou já no limite, eu acho que alguém lembra de uma novela que passava na época, Salve Jorge, que tinha a delegada Heloísa, que era a atriz Giovanna Antonelli, que ela comprava e escondia as coisas dentro do guarda-roupa. Então, Era igual, eu fazia muito isso. Ficava em casa com a sacola e escondia do marido. O que acontecia? A gente saía juntos para o shopping. Aí eu comprava as bolsas, sandálias, eu escondia no porta-mala do carro, para ele não ver. Alô, você aí em casa. Aí ele dizia, amor, tu não comprou nada hoje? Eu deixava só uma sacolinha, só uma. Eu disse, não, comprei só isso aqui que estava na promoção. Mas, na verdade, gente, o porta-mala estava lotado de coisas já. Sabe o que é você chegar numa loja e comprar 5 sandálias de uma vez? Não sei, nunca comprei. Fora as roupas. O meu nível de intimidade com algumas lojas já estava tão intenso que tinha loja que não precisava mais nem eu comprar com cartão. Era tipo, eu pegava as roupas, levava para experimentar em casa. Tinha moral, era? Depois eu ia lá, né? Eu experimentava em casa para ver as que eu queria de verdade e depois voltava lá, devolvia as que não dava certo. Também que você era honesta, né? Dava pra gente passear com elas. Não, depois então, devolver. gente, mas era assim, eu já chegava na loja, levava as roupas, ou então às vezes eu dizia pra gerente, não, meu cartão tá estourado. Não, pois tu leva e tu deixa pra passar quando o cartão tiver bom. Caramba. Tá entendendo? Então, Então, assim, como foi que você deu baixo nisso? Como foi que você chegou no limite dessa situação? Como foi o seguinte, um dia chegou a cobrança do banco lá em casa, porque o cartão já, quando você começa a estourar, aí chega um mês que você não paga o cartão todo. E aí começava a pagar só o mínimo, não pagava todo. Que é um péssimo negócio, né? Que é um péssimo, são porque são um dos maiores juros, cartões de crédito e cheque especial. E aí eu escondia. E quando você está assim, você esconde das pessoas. Você tem vergonha de dizer que você está endividada. Medo do julgamento, né? O julgamento dos outros. Então, você quer mostrar uma coisa que você não é. Né? A pessoa se preocupa com mais o ter mais do que o ser mais. Verdade. Né? O ter. Porque você acha que você é medida por o que você tem. Mas, na verdade, era só... na verdade, assim, porque eu consigo visualizar o seguinte. Era ter o prazer de comprar e não de mostrar para as pessoas que tu tinha coisa, não. Porque o tanto que tu comprava dava para tu... Né, uma vida Talvez de não roupa desse nem nova. tempo de usar, dava? Não Tinha uma tinha. vida social ativa, sempre saindo, sempre Não. roupa Dava nova. tempo de usar Não, essas nem coisas? dava, gente. Então, sabe o que acontecia muitas vezes? Um monte de roupa no guarda-roupa, com as etiquetas, eu olhava e abusava. Não tenho roupa pra sair. A minha cara dizer isso. Pronto, ainda dizia assim, toda vida que tinha que ir para algum evento, Sempre não tenho queria roupa nova. Não tenho roupa, quero outra roupa, quero outro sapato, quero outra bolsa. Então, assim, é uma coisa que começa a te consumir, porque dá prazer.
dá prazer. A sensação de você entrar numa loja e sair com a prazer sacola imediato, é o né? prazer imediato. É uma forma de compulsão. Algumas É uma pessoas compulsão. canalizam essa compulsão na alimentação, por exemplo. E outras comprando Isso, excessivamente, né? A busca de um exatamente. alívio, de um prazer imediato mesmo. E aí eu tinha uma época que tinha várias. Aí tinha uma época que eu comprava só bolsa, só sandália, calcinha e sutiã, Era por fase, era relógio. Era tudo, Rose. Era tudo, mas Tudo assim. e qualquer coisa. Era exatamente. Então, Falando- como ela falou, né? Como que você chegou a perceber que estava na hora de parar? No dia que chegou a cobrança do banco e que meu marido abriu e que viu o estouro do cartão, o banco cobrando. Até então ele não sabia, Não, né? porque eu escondia. Você esconde. Você esconde. Assim como qualquer outro vício, né? A pessoa sente Isso, vergonha. é igual droga. É quem usa droga, é quem bebe, quem é, né? Então, assim, é um vício, gente. Eu fui fazer terapia, né? Por decisão sua ou por pressão dele? Como foi esse Não, aí momento? foi minha, porque já tava me atrapalhando em vários aspectos da minha vida, pessoal e profissional, né? Porque eu cheguei a dizer assim, eu tenho que parar com isso. Você foi tomando consciência, Fui então. tomando, porque quando você começa a receber as ligações do banco, dos credores, e na época eu tinha o carro financiado, deixei atrasar a parcela do carro, e o banco começava a ligar. E quando começava a ligar pro teu emprego, que aí tu começava a ter vergonha. Caramba. Então, assim, tá falando disso hoje aqui para vocês é superação, porque, né, é um assunto que eu acho que muitas pessoas que estão em casa, Com que certeza. estão ouvindo o meu depoimento, devem estar se identificando Com certeza. e não tem coragem, porque a maior disciplina que eu digo é você assumir. Verdade. E assumir, eu sou compulsiva. buscar ajuda, E né? buscar ajuda. Só que as pessoas, elas não assumem. E como foi esse processo de identificar isso, buscar ajuda e de repente se tornar uma especialista nessa área? Pronto. Eu comecei a terapia, né? Na época, fui pra psicóloga. E aí ela... Gente, tinha dia que eu chegava lá no sofá, eu nem falava, eu só chorava. O meu maior desabafo era chorar para a psicóloga. E ela dizia, fique à vontade. Quando você tiver vontade de falar, você fala. Então, às vezes eu passava 40 minutos na sessão praticamente chorando, porque era um momento que eu estava ali com alguém que não me conhecia Pra e que desabafar, eu né? podia chorar e dizer tudo que estava guardado dentro de mim. Então, ela dizia, Rose, começa a pensar em outras coisas que lhe dê prazer, que não seja só comprar. Aí ela começa, né? Você gosta de fazer o quê, Rose? Aí eu começava a dizer, A primeira coisa que vinha à cabeça né? era o shopping. Aí ela disse assim, Rose, tu só pensa em ir pro shopping, não tem outra coisa que a Rose gosta de fazer. Eu digo, não, eu gosto de cinema, gosto de praia. Então ela disse, então, começa a fazer isso. Talvez O você nem cinema é um lembrava, problema, né? Porque o cinema é no shopping. Como é que você passa nas Exatamente. lojas? Mas assim, o problema é que eu não podia ver o nome, promoção. E além de tudo, como eu já era uma cliente fiel de algumas lojas, então chegava catálogo em casa, era e-mail com a promoção. Então assim, final do ano, presente para cliente VIP. Quanto maior, é proporcional, viu, gente? Quanto melhor for o presente aí das lojas no final do ano, mais você sabe que se passou durante o ano. E é- Esse ano eu já tenho uma ideia. A gente vai todo mundo fazer compras no guarda-roupa da Rose. Oba! Vou fazer um bazar solidário. Eu vou então. Não, fazer. bazar não, a gente vai lá pegar que já tá, não precisa comprar. Então, Gente. amiga, foi nesse processo de terapia que você foi descobrindo as outras coisas que você Isso. gostava. O que foi que eu comecei a fazer na época da terapia? Eu comecei a dar aula, né? Como eu sou formada em contabilidade, e aí uma amiga, né, já dava aula no IDJ e disse, Rose, tu tem vontade de dar aula? Tu é tão boa em contabilidade e tal, com números, e lá eles estão precisando de uma professora para dar aula de curso, contabilidade, e quer ir, topa o desafio? Eu digo, topa. Aí fui, né, dar aula de contabilidade básica numa turma era processos gerenciais lá em Maracanaú. E aí, assim, eu fui tirando meu foco, porque eu passava o dia trabalhando, né, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, então saía da empresa e ia dar aula em Maracanaú. Então eu comecei a ir mudando, Se ocupar, né? ocupando minha mente. Aí, final de semana, eu já estava deixando de ir para o shopping, porque eu já tinha que preparar as aulas. Então, assim, fui tirando o foco da compra. Mas, gente, isso ainda não foi o suficiente.
a guinada, a virada da minha vida foi quando eu resolvi fazer coach. Porque é o autoconhecimento. E você tinha preconceito com coach? Porque o relato que eu mais escuto das pessoas é que tinham muito, assim, preconceito em relação a coach. Que só de ouvir falar se arrepiavam inteiras. Você era uma dessas pessoas? Não, na verdade não, porque na empresa que eu trabalhava já era muito incorporada a cultura do coach. E eu tinha uma chefe na época, uma ex-chefe, que ela falava muito, Rose, tu deveria fazer coach e tal. E me explicava mais ou menos a metodologia do coach. E eu tinha realmente o interesse e a curiosidade de fazer. Só que a pessoa não ia fazer por quê? Porque nunca tinha o dinheiro para pagar o coach. Tava sempre tudo Tava gasto. sempre endividada, os cartões tudo estourado, o cheque especial. Então, assim, uma formação de coach é cara. É um investimento, investimento bem considerável. bem considerável. Mas até que um dia eu tomei a decisão Uau. e disse, vou fazer meu treinamento. Eu não parcelo um monte de bolsa, um monte de roupa, pois agora eu vou pagar o coach. Aí, parcelado. Então, assim, pelo menos eu estava vendo que aquilo ali ia ser um investimento, que eu ia ter um retorno. E que retorno que eu estou tendo hoje, né? Então, assim, eu liguei para o IBC, né? A consultora, você entra lá, deixa seus dados e alguém liga de volta e a minha consultora me ligou. E aí fechei em 12 parcelas. Aí eu digo, eita, menino. Quando você foi, você já tinha essa ideia que queria unir as duas coisas, a parte de contabilidade com a parte de coach, ou você foi realmente só buscar ajuda para você? Não, quando eu fui era realmente a ajuda mais pessoal. Porque quando eu resolvi fazer, eu comecei a ler vários artigos sobre o que era coach. E aí eu fiquei, menino, isso é bom, isso é bom. Como que surgiu esse insight de repente começar a trabalhar com isso e ajudar outras mulheres? Porque quando eu comecei você termina a formação, a gente fica ainda um pouco sem saber qual é o nicho, né? O nicho de mercado que você vai trabalhar. E aí eu comecei a dizer, gente, eu tenho tudo dentro de mim. Então, assim, eu vou poder ajudar outras pessoas que têm o meu problema de compulsão. Nada melhor, né? Do que você Então, aliar assim, uma coisa que você... Aí eu comecei a me fazer a pergunta. Eu fiz auto-coach comigo também, né? Então, assim, quem sou eu? Quem é a Rose? E aí eu tenho um coach também, né? Porque toda coach termina o treinamento. É bom você também fazer sessões de coach. E quando a gente estava nas sessões, ele me perguntava, o que que você... Porque eu não sabia. Quando eu saí da formação, eu ainda saí perdida. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Mas nessa formação tu conseguiu resolver os teus problemas Muitos. Internos. Porque a minha compulsão, uma das que eu descobri durante o meu processo de peer coach, o problema de sapato. Vocês falam em português, viu? O processo de peer coach, gente, é quando você troca. Um coach atende o outro. Então você vai ser coach do seu colega e o seu colega vai ser seu coach. A gente tem hábito de falar, as coaches aqui do programa têm hábito de falar essas palavrinhas difíceis, assim como eu falo. Opa, sem generalizar! Oba! Vocês têm que explicar o que Tá, é, desculpa. que eu de casa preciso entender. Né, pessoal do marketing? Alô, você! Tá bom, beleza, falar na linguagem, né? Então, assim, num processo de, né, fui ser coach de um colega, e ele era meu coach. E ele aí, que te ajudou nesse caminho. E aí, as perguntas, né? Porque o coach trabalha muito com perguntas poderosas, e aí, em algumas perguntas, para chegar naquele meu estado desejado, né? Porque coach é você sair de um estado que você está Fazer um mergulho com você. e se chegar, sair do ponto A para o ponto B, né? Então, trabalhando essa minha obsessão. Então, assim, eu voltei em um momento da minha infância, né? É muito importante, eu tenho lido bastante sobre isso, né? Comportamento, dinheiro e comportamento, dinheiro emocional. Então, voltei em um momento da minha infância que eu nem lembrava, mas olha como foi importante. Eu lembrei de um momento que eu tinha, acho que 8 anos, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 8 para 9 anos. E aí ficou aquela vida escassa dentro de casa, né? Meu pai deixou minha mãe para viver com outra mulher e nos abandonou realmente, não quis mais assumir.
E assim, eu tinha necessidade, era criança era na época da Xuxa, eu adorava Xuxa, eu queria comprar os LPs da Xuxa, mas minha mãe não podia. E aí eu lembro de uma sandália específica que foi lançada. Que vinha com a cordinha cheirosa. Era um livrinho, era a sandália da Rapunzel. Ah. Você comprava a sandalinha e ganhava um livro com a história da Rapunzel. E eu chorei pedindo essa sandália. E eu não sei se vocês sabem, no interior tem muito feiras, chama as bancas, né? Tem as banquinhas no dia de domingo. E tinha uma senhora que vinha, trazia muitas sandalinhas, coisa para criança e tal. E eu, menina, né, gostava e tal. E fui na banca, fiquei apaixonada pela sandalinha da Rapunzel. E pedi pro meu pai comprar. Porque meu pai comprava, tipo, fiado, né? Na banca dessa senhora. E eu pedi para ele comprar a sandália, ele não comprou. E eu chorei, ele disse que não ia comprar, e realmente não comprou. E eu voltei lá para casa chorando, né, dizendo para a mãe, o pai não comprou a sandália que eu queria. Ele já não morava mais em casa, né, com a gente. Foi dessa época que você fez tipo aquela cena do vento levou. Nunca mais sentirei fome, nunca mais terei vontade de comprar uma sandália e não poderei. Foi mais ou menos isso. Aí eu saí chorando e disse assim, um dia eu vou crescer, vou ficar moça, vou ter meu dinheiro, vou trabalhar, vou ser independente, vou comprar todas as sandálias que eu tiver vontade. Pronto. Olha, gente, como isso é forte. Legal você falar isso, Rose. Você tá abrindo o coração aqui pra gente hoje, porque com certeza tem um monte de gente em casa se identificando em vários momentos do teu discurso, né? Com e é assim, certeza. uma história de superação e ressignificação, porque hoje a Rose trabalha ajudando mulheres a controlar as finanças. Não só controlar, mas entender os porquês do descontrole, Exatamente. né, Rose? E é importante também vocês falarem isso, porque assim, como a Anaísa falou anteriormente, a gente tem preconceito com coach. Eu tinha preconceito com coach, minha mãe tem, eu conheço muita gente que tem. E é importante a gente falar disso e ver que não é só um marketing do nome. É um processo mesmo que todo um trabalho a gente pensa que é uma envolvido. modinha. todo mundo acha que é moda, né? Todo Minha mundo funcionária acha essa que é vez, coach, é uma essa modinha. semana citou que a fuzinha dela agora é coach em unha. Eu disse, é legal, né? Não sei, não entendi bem o processo, mas assim, é importante a gente saber que existe esse processo de transformação. Né? Que, o quanto você melhorou como pessoa. Então, esvaziar o copinho e se preparar para o que vem de bom, né? Verdade. É isso mesmo, E o perfil de esvaziar o mulheres, copo. o perfil de mulheres que te procura é mais ou menos com a história parecida com essa tua? Muitas, bem parecido. Então, eu tenho amigas, né, na média de 30 anos, que me procuram para conversar. Algumas a gente só conversa, mas depois começa o processo. É bem assim, gente, compulsiva. Eu tenho uma amiga que todo final de semana, se ela for para um evento, tem que ser uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova. E eu comecei a conversar com ela, para ela começar a mudar o foco dela. Porque, assim, as pessoas... É por isso que eu disse, é importante você voltar lá na sua infância para você saber o que é que você teve de escassez na sua história vida. como um todo, a sua né? história. Se você passou fome, pode prestar atenção. Você é uma pessoa que hoje adora ir para restaurante, chega no restaurante, você quer comer tudo que você tem vontade, porque diz assim, quando eu era criança, passei fome, não comia tudo que eu tinha vontade. Mas é verdade. Com alguma Então, restrição, tinha né? De alguma restrição. forma. Isso é verdade. E aí, o que é que acontece? Você quer superar, você quer compensar, desculpa, não é nem superar, é compensar aquela falta do que você teve comprando muitas coisas e não vai compensar. Então, nesses Acho que teus é processos... importante a gente falar. Eu acho que muita gente pode estar pensando, esse tipo de assunto, nossa, ela comprava muito porque tinha dinheiro. Gente, tem gente que não tem tanta Não condição. compra igual, né? E compra e fica devendo. O né? galego E acaba- passa toda semana, né? Mas É é sério, a gente verdade. pode estar pensando assim, nossa, isso deve ser, como a gente deu um exemplo, né? Da mulher da novela, uma delegada, a Giovanna Antonelli fazia esse papel, uma pessoa ganhava bem, Ganhava tinha bem. dinheiro e fazia tudo isso, conseguia comprar tudo isso. Mas você tem que entender que hoje em dia está tudo muito facilitado, o crédito é muito facilitado, então você consegue se endividar muito fácil. É verdade. Com cartão de crédito, às vezes compra no cartão de outras pessoas e fica devendo. Verdade. Então isso é uma realidade que não é só para gente rica, não é só para mulheres que têm dinheiro, que ganham bem, não. Isso realmente é uma coisa que está bem dentro da realidade de pessoas, às vezes até mesmo de adolescentes. Estão iniciando a vida, já começa com cartãozinho universitário Porque e a comprando primeira coisa demais. quando você pisa na calçada da faculdade é uma pessoa te oferecendo um cartão de crédito cartão com de limite que crédito. você não tem. Que você vê, R$1.000, eu nunca ganhei Nunca isso. ganhei. Minha mesada é 100, meu limite é 1.000, né? Como é? Mas Então, interessante, isso faz parte então... da realidade de muita Faz, gente. é verdade. muitas. E não é algo
Surreal, né? Surreal, não. Então, Rose, essas pessoas têm em comum esse momento da história, então você faz essa visita para descobrir a Isso, causa, para depois exatamente. começar a trabalhar. Porque uma coisa interessante que eu tenho estudado ultimamente, né, muito, a questão da dívida. Por que que você fez a dívida? Enquanto você não entende por que que você fez aquela dívida, você vai continuar fazendo a dívida. E aí tem uma pergunta, a pessoa tá com o nome sujo no Serasa, no SPC. Vocês acham que ela paga o nome para quê? Pra comprar de novo. Comprar de novo. Não, e assim, Exatamente. ela tem que ter Não novamente, é né? porque ela quer limpar o nome, mas ela não quer limpar o nome, não é só para ter o nome limpo de novo. É Pra para poder comprar fazer de de novo, novo, é fazer verdade. mais dívida. E E quando é um ela ciclo tem, vicioso, é né? vicioso. E se ela tem um objetivo de pagar a dívida, ela está indo para o caminho errado. Porque ela vai ser sempre... Qual é o objetivo sempre dessa pessoa? Pagar a dívida, pagar a dívida. Ela vai se tornar uma pagadora de dívida. Nunca vai acumular nenhuma riqueza, né? Não, Nesse não sentido, vai. é super Nem legal, pensa porque o nisso. coach, ele traz esse diferencial de você entender os porquês, né? Não adiantaria Exatamente. você simplesmente ensinar essas pessoas a se programarem, a planejar, se planejar financeiramente, sem antes sanar a questão. Elas iam estar sempre nesse ciclo vicioso, né? Exatamente. Tem uma imagem, Rose, que eu vou pedir para os meninos colocarem, que é mais ou menos a reação das mulheres de frente, assim, com as dívidas. Acho que toda mulher fica, assim, se sentindo meio desesperada em pensar em Acuada. finanças, investimento, poupança, né? Controle de cartão de crédito. E acho que a maioria das mulheres também foge um pouco de ter o hábito de anotar as contas, de tomar conhecimento da dívida, né? Tem também uma Porque imagem tem da mulher aquelas afogada em crenças lá contas. do pai, né? A gente sempre vê o pai, o marido, os homens como o gerenciador das suas contas, Muito né? bom isso E que acho você que a gente falou. não precisa fazer o mesmo. Olha só, gente, alguém já se sentiu assim? Nossa. Mas esse seria, então, o primeiro passo, Rose. Tomar conhecimento, tomar pé da situação. Toda mulher, né, a mulher, ela tem que ser, gente, tem um versículo que diz, a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Verdade. E a insensata destrói, algo assim. Então, assim, a mulher, Olha eu aí. a sociedade, o que é que acontece? A sociedade tem um padrão, que é o homem que tem que tomar conta das finanças e tal. Mas tem aquele livro, né, que eu acho super interessante, que casais inteligentes enriquecem juntos. Então, assim, o casal, ele deve fazer o planejamento junto. E outra coisa que eu acho, que eu não tenho filho ainda, tá? Mas as pessoas pecam já com os filhos. Porque, às vezes, o pai perde o emprego, ou a mãe, e começa a ter uma situação difícil dentro de casa e começa a esconder a realidade do De filho. restrições, Né? né? E Não- começa... continua dando ao filho tudo que o filho quer, sabendo que eles, naqueles momentos, não estão podendo. Ou Então, não assim, senta pra conversar e falar a verdade, né? Isso, Tem muito então, pai e mãe que esconde Não a quer se verdade sentir dos culpado. filhos. Eu acho que é a Exatamente. culpa que causa isso nos pais. Eu sempre dei tudo pro meu filho, o meu pai não me deu, mas eu quero dar tudo pro meu filho. E se eu não tiver, vou ter que dar um jeito de ter. exatamente. E aí a criança cresce como sim, sim, sim. A Sim, vida não sim, te sim. diz sim, a vida te diz muitos nãos. E aí deveria, nesse momento, os pais sentarem com a criança já e dizer, olha, papai e mamãe está passando por dificuldades, vai começar a diminuir certos Reduzir gastos, o orçamento. vai reduzir o orçamento. Então, se o papai levava meu filho para o shopping todo final de semana, então agora só vai uma vez por mês. E começa a colocar na Tá falando criança. como de criança, mas assim, eu vejo até hoje com adultos os pais fazendo isso. Com É verdade. adultos. Gente, por que eu já morei só, né? Antes de casar, eu morava só, já morei com amigas. Mas o que acontece? Hoje, tem muitas mulheres já com 30 anos, né? Eu tenho casos na família mesmo de primas que já têm 30 anos de idade e ainda mora com os pais. E o que é que tem? Qual o problema? Mas veja o sentido que eu quero dizer. Porque tá ali dependendo ainda dos pais, não trabalha, fica dependendo da mãe e do pai. Né? No sentido que eu falo de morar Entendi, com tô os brincando. pais, é não procurar ter a independência. Mas vocês têm, meninas, esse hábito de anotar as contas, de ter tudo sob Gente, controle? hoje tem tanto aplicativo bacana, né? Se você Tem for procurar bastante aplicativos. no Google Play, no app, Tem. né, dos iPhones, então tem muito aplicativo bacana. Você tem algum assim que você utiliza e que possa indicar, que Gente, você lembra? eu gosto mais de
de fazer minha planilha no Excel. Eu sabia que era Adoro, a cara do adoro. computador Não, é com certeza, Excel. porque cada um fica, né? Hoje em dia eu digo assim, nem todo mundo às vezes tem acesso a computador, a ter Isso. notebook, ou então tá sempre andando com seu notebook. Mas você ter pelo menos Tem é uma forma de vários. você controlar. Isso. Da sua receita, quanto você está recebendo e todas as suas Exatamente. despesas fixas, você já sabe quanto é que vai ter que gastar. Mas E você já tem, é Carol, esse conectado. hábito de registrar as suas contas? Eu Já sei, eu tenho uma anotar, noção, então eu tenho uma noção. Noção. Você Os meus acha? gastos não fixos, tenho. eu sei. Eu já tenho- sei os meus gastos Eu fixos. já tentei várias vezes. Tem um aplicativo que é o Conta Azul, que é excelente, viu, gente? Ele conecta direto Conheço com a o sua conta Conta do banco Azul. e aí vai lá acreditando. Eu já tentei várias vezes. Todo mês eu digo assim, esse mês eu vou controlar quanto eu ganho. Eu não sou gastadora, não gasto com tudo, mas eu também não sei para onde meu dinheiro vai. Eu não tenho controle de saber assim, hoje eu ganhei 5 mil, eu gastei com isso. Não sei, eu não sei para onde ele vai, eu não guardo. Né? Assim, eu ainda não tenho eu essa tive cultura, um- eu ainda preciso da Rose. Eu tive um patrão que dizia assim, dinheiro não aguenta desaforo. Se você Verdade. também não está dando valor para ele, ele também não vai dar valor para você, ele não vai ficar por perto de você também. Verdade. Então, nos dois casos é importante ter esse controle, né, Rose? Tanto para que Sim. você possa ter e fazer maiores investimentos, maiores planos para outras aquisições, ou mesmo se programar para a vida, né? Ou se você ano for eu mais aprendi com a minha gastador, coach, né? Esse ano é porque o meu dinheiro era solto dentro da minha bolsa. Às vezes eu achava, nossa, eu tenho R$10. Nem sabia que eu tinha. E você falando isso aí, sabe o que é isso aí? É medo do dinheiro. Nos meus estudos Ixi, agora, Ari, complicou pra recente, você agora. Eu amo tanto ele. nós temos medo do dinheiro. A gente não consegue ficar, né, com o dinheiro dentro da bolsa por muito tempo, porque a gente tem medo. Eu não sei se vocês já observaram, vocês recebem o dinheiro, aí pagam lá todas as contas que vocês têm, contas fixas e tal, aí sobrou, digamos, você falou assim, ganho 5 mil, digamos que tu pagou todas as tuas contas e sobrou R$1.000, tá? E aí tu fica pensando, o que é que eu vou fazer com esses R$1.000? Aí tu começa, será que eu paguei a conta tal? Será É que eu isso paguei isso? Será- Gente, eu paguei em duplicidade minha conta de energia. Devia Se ter não, pago a fosse, se minha. não fosse a conta, se não fosse a própria Coelce mandando, descontando, meu filho, minha conta deu R$30. Como assim minha energia deu R$30? Porque Ressarcira. eu paguei justamente. Caramba. Mas é isso. Se É o eles medo. não pagassem, eu iria pagar novamente, porque eu não tenho esse Uau. controle. Acontece exatamente Obrigada, isso Coelce. mesmo. Rose. É o Eles têm, medo mas do não tem. dinheiro. Eu nunca tinha pensado por esse lado do medo. Eu realmente, tipo assim, sobrou, eu não sou de chegar lá no shopping, vou comprar isso. Não sou. E tá sem um plano no Eu acho que momento, também né? é como você falou anteriormente. Deve ser coisas da minha infância, das restrições da minha infância. Eu sempre achei que o dinheiro, ele é algo que tem que ser limitado. E ele não é limitado. Você pode ganhar o máximo. Hoje eu tenho essa consciência, mas eu sempre achei assim, não posso gastar isso porque eu posso precisar para isso. E fora as crenças do dinheiro não traz felicidade, né? Eu Essa preciso daí eu ter não tenho dinheiro. não, porque eu já sei que eu posso sofrer lá em Paris. É, amiga, você já tem esse depoimento. Legal. Ou ainda, se eu tiver dinheiro, eu vou perder em outra área da minha vida, né? Justa essa aí também É já ouvi verdade. falar. É. A gente tem que ter Quando cuidado a com gente essas muda crenças. a nossa crença, então a gente passa a ter outra visão. Então, dinheiro, você tem que ter propósito. Qual é o objetivo? Por exemplo, você quer trocar o carro, um exemplo. Aí você tem que fazer a pergunta: eu tenho dinheiro para trocar esse carro agora? Pergunte. Não tenho. Então, o que você vai fazer para trocar esse carro? Então, assim, você coloque propósito na sua vida e aí, aquele R$1.000 que você sobrou e que você fica procurando para gastar, começa a guardar, cria, a gente chama um cofre, um pote, seja lá o que... porquinho. Um porquinho, o que você quiser batizar. É dinheiro do carro. E aí começa, esse dinheiro que está sobrando, começa... Uma meta, né? Você saber tem o que é que que ter vai uma comprar. meta, Já um fiz isso 2 objetivo. vezes, aí eu ponho lá na minha poupança, aí eu tô no tal canto, eu não acho meu cartão de crédito, eu pego da poupança, passa aqui ele. Aí quando você vê, não tem mais Quando eu poupança. fui ver, eu me assustei, eu achei que eu tinha um bom dinheiro guardado, quando eu fui ver, eu gastei isso tudinho, foi com Porque dinheiro só é difícil de ganhar, às vezes, né? Mas pra gastar é bem fácil. Você tem que colocar numa conta e esquecer. Esconder o cartão, né? Esconder o cartão. Quebrar o cartão. Quebra o cartão. Deixa aquele dinheiro, você não pode contar com ele. Qual é o propósito? Qual é o propósito daquele dinheiro? É para trocar o carro? Ou é para comprar um celular novo? Ou é para fazer um curso? Porque assim, as pessoas têm mania de parcelar logo.
eu vou comprar um carro financiado, aí paga 2 carros. Não, e as pessoas Tem um pavor de financiamento. usam cartão e financiamento como se não fosse ter que pagar depois, Eu tenho né? pavor de dívida, Como pavor. se a O Silvio fatura não Santos fosse falou uma chegar. frase que lá em casa as pessoas costumam repetir: quem não deve, não cresce. Eu não sou desse grupo. Eu não gosto de dever, eu tenho um pavor de O cobrança. ex-marido falava sobre isso. Tenho um pavor de cobrança. Você não dever, tenho... você nunca vai crescer. Tenho eu já pavor de escutei muito cobrança, isso tenho também. pavor de não ter dinheiro. Eu vejo minhas amigas quando chega no tal dia, não posso sair não, porque eu já gastei o dinheiro do mês inteiro. Como assim, gente? Não tem mais, não. Ficam sem dinheiro, nunca estive sem dinheiro, graças a Deus. Eu nunca imaginei dizer assim, hoje eu não tenho R$5 para tomar um refrigerante. Nunca. Eu tenho... Esse negócio de não ter dinheiro pra mim não existe. Eu fico, nem falem comigo. Ó, mas essa de mau dica da humor. Rose de ter o propósito já é super interessante, Cadê as outras né? diquinhas? Tem Bem mais? E para quem ainda está afogado em dívida e quer ainda resolver primeiro essa pendência, Rose, como que a gente pode fazer? Qual a dica que você dá para quem está em casa? Olha, quem está com dívida, a primeira coisa que tem que fazer é começar a pagar as dívidas que têm maior juro. Não, então, a dica é, comece a eliminar aquela que tem mais juro. Eu tenho Que geralmente é cartão né? de crédito, Cartão né? de crédito, não pague o mínimo, pelo amor de Deus. Eu digo porque eu já fiz isso e vira uma bola de neve, gente. O cartão de crédito, quando eu tinha 5, né? E devia todos os 5, e aí eu aprendi que hoje o cartão de crédito, para mim, ele hoje é meu amigo. Né? Porque eu aprendi a usar o cartão, o benefício do cartão. Uma pergunta assim para especialista. O que é melhor, pagar à vista ou pagar no crédito? Olha, Carol, hoje, a minha dica, tá? O que eu faço? Eu compro no crédito, porque eu acumulo ponto Pois para é. minhas milhas. Ainda bem, estou certa. Certíssima. Porque assim, é o que eu te falei. Se você souber usar o cartão... Hoje a Rose só tem 2 cartões Você de que manda crédito. nele, você que usa ele a teu que favor, mando. né? Então hoje eu só possuo 2 cartões de crédito. Eu não pago anuidade. Como é? E ele me dá o benefício de pagar meia no cinema. Negocia, né? Liga e negocia. A maioria das pessoas Exatamente. simplesmente aceita a taxa que é imposta, Aceita, né? negocia. Então, assim, eu tenho esse cartão que me dá o benefício de pagar meia no cinema, né? Uau, vários benefícios. Né? Vários, porque, né? Também tenho isso, viu? Né? E tem aí pontos- tem um outro que é para acumular milhas. Então, às vezes, ao invés de comprar no dinheiro ou débito, se bem que débito e crédito é bom porque acumula o ponto do mesmo jeito. Então, assim, tem pessoas que gostam de sacar dinheiro da conta para estar comprando, né? E aí, o meu marido sempre faz isso. Eu digo para ele, amor, não saca o dinheiro, passa no débito, porque aí você está acumulando ponto. Então, eu procurei ver os benefícios do cartão e hoje... O cartão é meu amigo, então assim... E uma dica que eu dou para as amigas consumistas, antes de sair de casa, vai para o shopping, olha logo o limite do cartão. O que é que eu faço? Se eu parcelo, eu já tenho tudo anotado. Olha seu guarda-roupa também. Olha o Né? O que é que você guarda-roupa, realmente tá precisando, né? Porque né? é a questão de você... quando você começa... Autoconhecimento é isso. Quando você começa a se conhecer, você não sai mais comprando coisas sem necessidade. Você passa a ter um padrão. Hoje eu tenho um padrão. Antes a Rose saía para o shopping desesperada, feita a backbone. A backbone do Delírios, né? Tem até imagem Né? dela. Inclusive, eu vou cheia pedir de a sacolas. imagem. A Beck também vem sempre aqui no Salto, mas fica a dica para Eu quem quer amei refletir esse um pouco filme. mais sobre esse tema. É Os delírios de interessante esse consumo de filme. Beck Boom, né? E várias E- superações, Gente, né? olha, Que ela muitos- passa, muitas dificuldades. Eu amei esse filme. Adoro E ela, aquela inclusive- cena que ela coloca o cartão de crédito dentro de uma barra de gelo. Gente, E aí ela, inclusive, tem uma história parecida com essa da Rose. Ela fala, ela vai no momento da infância, onde ela Isso. resgata um momento de dificuldade para ela começar a compreender um pouco do comportamento dela. Então, para você em casa, fica a dica para te promover ainda mais reflexões do que esse papo. Temos você pode dicas de rever, livro também. é, dicas de livro, você gente. pode rever sempre e refletir. E tem mais uma dica final, então, que é um livro que a Rose trouxe para a gente aqui, que chama... Dinheiro é emocional. Esse Fantástico. livro é fantástico, é tudo isso que eu estava falando, né? Porque o dinheiro é emocional. Então, quando você sai realmente para comprar e desesperadamente, é porque você está passando por um momento Vai difícil. primeiro resolver, E né? aí você acha que comprando
vai resolver, Vai não. suprir, né? Vai Esse suprir vazio. o vazio e não vai. Verdade. Não Muito vai. bom. Rose, Não a gente adorou ter você aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Podia ter você mais. em casa, a Muitas gente espera que você reflita Podem muito. convidar, que eu venho mais Vamos ter que vezes. trazer a Rose aqui outros dias para discutir sobre outros temas relacionados a isso. Mas a gente vai agora para um breve intervalo comercial e já já a gente volta. A Rose vai ficar aqui com a gente. Simbora. Tchau.